Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 26 até o final, até o 31. 1 Coríntios 1, de 26 a 31. Todas acharam? 1 Coríntios 1, de 26 a 31, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque até aqui nos tem sustentado, Senhor. A sua mão poderosa tem estado sobre nós, por baixo de nós estão os braços eternos nos sustentando e nos guiando. Pai querido, nós te pedimos uma bênção especial para essas irmãs que aqui chegaram e rogamos a Ti que, pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor não permita que essa palavra volte vazia, que ela vá à profundidade dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs, a gente tem trazido algumas mensagens nos últimos tempos, sempre voltadas para o exercício de uma fé viva. Temos falado a respeito do avivamento tão necessário nos dias de hoje, mas para que a gente alcance esse avivamento, é preciso que os cristãos se enxerguem. E eu vou usar uma expressão aqui que minha mãe usava muito. Ela dizia: você não se enxerga não? Né? E essa expressão nunca foi tão apropriada quanto usada para nós cristãos. E os meninos, os jovens hoje usam uma expressão que diz assim: fulano se acha. Quem já ouviu essa expressão? Né? A vocação do santo de Deus, a vocação do escolhido de Deus, e quando a gente fala santo, a gente não está falando de gente que não tem pecados, mas aquela pessoa que foi separada para o Senhor. O cristão precisa entender que a sua maior vocação é ser instrumento nas mãos de Deus. Nenhum de nós é melhor do que o outro. E aí eu queria chamar a atenção da igreja para essa vocação, bem como para o fato de que os critérios e valores de Deus são diferentes do mundo. Tudo que somos, temos e sabemos é por pura graça de Deus, nem mais nem menos. E o texto que nós estamos examinando hoje procura chamar a atenção dos coríntios quanto à verdadeira vocação dos santos e quanto aos critérios de Deus. Enquanto o mundo atenta para os sábios, para os de alta posição social e financeira, nada disso tem importância para Cristo. Ele nos escolheu e capacita por pura graça de Deus. O Senhor usa as coisas mais
desordenadas que você possa imaginar, para a glória do Senhor. Para que a glória seja exclusivamente de Deus e não de homens. E a gente está vivendo um tempo, à semelhança do que acontecia naqueles dias, que era o culto a personalidades. E aí hoje a gente vê uma coisa que tem proliferado no mundo inteiro, com raras exceções. As pessoas são convidadas para pregar, exigem o hotel, exigem carro, exigem isso, exigem motorista, isso, aquilo outro. São tantas exigências que eu fico me lembrando do que é que pensaria o apóstolo Paulo se visse o que nós vemos hoje. Certamente ele balançaria a cabeça negativamente a respeito dessas coisas. As pessoas se acham. E aí quando vem aquela expressão, você não se enxerga não. O que você tem, o que você recebeu, o que você sabe é por pura graça de Deus. Não há mérito nenhum humano. E aí nós paramos para observar o que está escrito aqui na palavra. O que está escrito aqui é para nossa edificação espiritual. Tudo aquilo que foi registrado aqui tem um propósito, para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Os coríntios eram vaidosos, jactanciosos. No entanto, a vanglória pessoal não está no rol dos propósitos do Evangelho da Graça. Que nós aprendamos a dar a honra, a glória, unicamente ao Senhor. O próprio texto revela que não foram muitos os chamados dentre os poderosos e de nobre nascimento. Muito pelo contrário, na verdade foram bem poucos que tinham uma cultura respeitável ou uma situação financeira privilegiada. A começar pelo próprio colegiado apostólico, formado em sua maioria por homens incultos e letrados. E esses homens, depois que receberam o Espírito Santo de Deus, eles incendiaram o mundo, impactaram o mundo com a verdade da palavra viva de Deus. Isso é impressionante. Você vê o discurso inflamado de Pedro no dia do Pentecostes. Você fica abismado. Aquele homem não tinha cultura nenhuma. Era praticamente um sujeito, um pescador iletrado. E aquele homem, depois que faz aquela pregação, depois daquele sermão, foram 3.000 convertidos e batizados. Porque a palavra fluía de uma maneira viva. Nós estamos num momento de mundo, que tudo que tem acontecido à nossa volta, e a gente tem insistido com esse fato, são ecos da segunda vinda do Cristo. Hoje eu ouvi uma palavra de um rabino muito interessante, ele falando a respeito do fato de o Messias estar às portas. E as pestilências e esse caldeirão de coisas que tem acontecido no mundo, esse vírus que está aí assombrando o mundo, estamos às portas de uma pandemia, né, num nível mundial, global. Nós vemos a inversão completa de valores. Eu fiquei impressionada essa semana com uma notícia a respeito das 70 identidades de gêneros. Como assim? Gente do céu, o que é isso? É essa loucura, essa inversão imensa de valores que tem trazido essa permissividade sobre a terra. E os cristãos, muitos dos líderes cristãos se mostrando como estrelas. A única estrela na igreja chama-se Jesus Cristo e mais ninguém. E aí a gente volta para o texto e Paulo procura lembrar os seus filhos espirituais em Corinto que eles foram alcançados por pura graça de Deus. E a primeira coisa que ele faz com que eles se lembrem é que eles não poderiam esquecer que foram chamados por Deus, apesar deles,
Nós fomos escolhidas por Deus, apesar de nós. Aqueles leitores de Paulo deveriam lembrar que não eram sábios, nem poderosos, nem nobres. Nenhuma obra meritória havia neles. Contudo, Deus os chamou apesar disso. Havia naquela época, como eu disse no início, uma tendência a culto à personalidade semelhante ao que acontece hoje. Gente do céu, eu fico abismada com as notícias que chegam. Eu vou pregar na sua cidade, agora tem que ter o hotel tal, o avião, a passagem de avião tem que ser numa classe executiva. Que é isso? A vocação e identidade do Santo de Deus é ser vaso para ser usado como e quando o Senhor quer. O próprio Paulo é um exemplo disso. Alguém que, mesmo tendo sido um luminar dentro do judaísmo, perdeu tudo e não se envergonhava. Ele dizia que tudo que havia perdido, ele julgava como refúgio. Em outra linguagem, diz que ele considerava esterco o que havia perdido, em comparação com a sublimidade do conhecimento de Deus em Jesus Cristo. E aí eu quero repetir: no reino de Deus não há lugar para estrelismos humanos, porque a única estrela é Jesus. Segundo lugar, eles não poderiam esquecer, e nós também não, que apesar de nós, apesar deles, Deus os usaria para a sua excelsa glória. E nós não podemos esquecer que houve determinadas figuras que a Bíblia conta, que por não dar glória a Deus, caiu comida de vermes. Os coríntios foram chamados para serem os mais estranhos instrumentos de Deus. Aquilo que para o mundo é imprestável, para Deus é precioso e útil. Deus escolheu propositalmente as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. E Ele escolheu as coisas humildes e desprezíveis e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são. Às vezes eu fico pensando: Jesus, o Senhor é muito interessante. Como é que o Senhor usa uma pessoa feito eu, com a cabeça tão desmantelada? Eu visto a roupa pelo avesso, vou fazer uma coisa e me esqueço o que é que eu vou fazer e tal, mas é para a glória de Deus, a glória de Deus. Quanto mais nós reconhecemos a nossa inutilidade, mais a glória é de Deus. Estar aqui semana após semana, sobretudo nos últimos tempos, é pura graça de Deus, porque é Ele que sustenta. Senão eu já estava dando a marineira para dentro, 3 dias de viagem, porque o negócio é sério. E aí eu acho interessante que a Bíblia, como fonte inesgotável de sabedoria, nos ensina isso através de pequenos e insignificantes animais. Em Provérbios 30, 24 a 28, diz o seguinte: há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, são os coelhos, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O geco, que é a lagartixa, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Aí com as formigas aprendemos a poupar para os dias difíceis. Com os arganazes aprendemos a nos defender, nos abrigando na rocha que é Jesus. Com os gafanhotos aprendemos a trabalhar em equipe, porque ninguém faz nada sozinho. E com o geco aprendemos a ser úteis. As lagartixas comem
as moscas e os insetos causadores de enfermidades. Assim, mesmo sendo insignificantes, Deus os usa para nos ensinar lições preciosas. Se Deus usa esses animais, quanto mais a cada um de nós. Olha que coisa tremenda. Depois Paulo diz que eles também não poderiam esquecer de trazer à memória tudo que receberam de Deus. E é o que nós precisamos fazer. Reclamamos demais, murmuramos demais e não entendemos que Deus não pula etapas. Aquilo que Ele tem para nós, Ele começa preparando nos processos mais dolorosos. E se há alguma coisa a fazer por nós na sua obra, muito mais. Aí é que o estreito se torna estreito. Mas aí a gente tem que entender, tudo isso que eu estou vivendo, tudo isso que eu estou passando, tem um propósito para crescimento e edificação da parte de Deus. Os que receberam a Cristo como Senhor e Salvador e tiveram seus corações regenerados pelo Espírito de Deus, também foram capacitados para a sua obra, apesar deles, apesar de nós. Cada um permaneça na vocação a que foi chamado por Deus. Cada um tem um papel único no reino de Deus. Não adianta querer cantar. Ó, está fazendo careta para mim. Adianta eu querer cantar? Vai dar certinho. Cada um tem um papel único. Cada um de nós é precioso para Deus porque foi chamado para glorificá-lo através da nossa vocação, que é ser instrumento em suas mãos. O Senhor fez todas as coisas e continua fazendo, e fez e fará esplendidamente. Ele é a grande força motriz que aciona seus instrumentos, por mais insignificantes que possam parecer, para realizarem a sua obra sobre a terra. Eu me lembrei agora de uma história que me contaram há muitos anos atrás, que tinha um irmãozinho numa igreja do interior. Ele não sabia pregar, ele não sabia nada de oratória, mal sabia bordar o próprio nome, e lia a Bíblia assim, muito pouco, porque ele não sabia juntar as letras. Ele começou a pregando nas praças, dizendo que Jesus era bom e o diabo não prestava. Ele só dizia isso. E as pessoas iam juntando e começando a ouvir aquela mensagem. Ele começava a falar da experiência dele pessoal, e muitas pessoas se renderam ao Cristo por conta dessa mensagem simples e direta. Eu fui a uma igreja no interior há uns 25 anos atrás, e lá tinha um irmãozinho que ele não era um diácono, era um homem rude, era um agricultor, também iletrado, e o pastor faltou naquele dia. E ele começou a pregar no texto de Jonas. E ele dizia: olha, quando nosso Senhor mandar você para um lugar, vá, por favor. Aí ele começa a contar a história de Jonas, que Jonas desobedeceu, que Jonas não quis ir para Nínive e tal. E ele dizia: olha, o Senhor mandou Jonas para Nínive. E ele foi para Tarsis. E o Senhor aí pegou Jonas, azuniu do barco para fora. Você quer ser azunido do barco para fora? Então faça aquilo que Deus quer. E naquele dia muitas pessoas se levantaram e tomaram uma decisão pessoal por Jesus. Não é a sabedoria humana, não é a oratória humana, é a graça de Deus sobre nós. Jesus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo vem dele, é por ele e para ele, em nome de Jesus. O que é que a gente aprende aqui rapidamente? Primeiro, a maior das vocações do santo de Deus é ser instrumento em suas mãos. Se coloque como instrumento nas mãos de Deus. O instrumento é um agente mecânico na execução de qualquer trabalho e precisa de uma mão que o utilize. Na oficina de Deus tem um instrumento certo para cada
tipo de obra a ser realizada. Portanto, nos alegremos em ser apenas e tão somente instrumentos e canais nas mãos do nosso Deus. Segundo lugar, o instrumento não tem vontade própria, ele se deixa usar pelas mãos que o maneja. Tem dia que o instrumento quer ficar deitada, mas o Senhor diz: vai muito, você vai-se embora pregar. Tem dia que a gente está assim, né? Você quer ficar, não quer aparecer para ninguém, não quer falar com ninguém. É exatamente o dia em que o Senhor mais demanda de nós. Isso tem um propósito, para que a gente entenda que a glória é exclusivamente dele. Terceiro lugar, não se supervalorize como instrumento ao Senhor toda a honra e toda a glória. E por último, lembre-se, o critério de escolha de Deus é diferente do homem. Ele usa as coisas loucas, fracas, humildes e desprezíveis para envergonhar os sábios e os fortes e para reduzir a nada os que pensam ser grande coisa. Amém? Que o Senhor aplique essa porção da palavra ao nosso coração, em nome de Jesus.